E a gente começou falando sobre a igreja como esse plano de... esse projeto de Deus para a gente construir a humanidade, diante de tantas diferenças, de tantas histórias. Domingo passado a gente falou sobre a missão da igreja. A gente precisa revisitar, às vezes, algumas coisas que são primordiais para a gente, porque é comprovado sociologicamente que algumas instituições, elas acabam perdendo, às vezes, a essência do porquê se reuniram, do porquê se fundaram, e acabam só executando automaticamente, mecanicamente, aquilo que fazem toda semana, todos os dias, enfim. Então a gente precisa resgatar essas reflexões para a gente pensar sobre o motivo de estarmos aqui, o real sentido de estarmos aqui. Semana passada nós falamos dessa missão, de transmitir esperança, anunciando Jesus e se comprometendo com alguns valores, segundo a palavra de Deus, né? Mas anunciar a esperança para esse mundo, essa é a missão da igreja. E hoje eu gostaria um pouquinho de falar com vocês sobre reino de Deus. Reino de Deus, esse mistério do reino de Deus. Eu não sei se vocês viram ou estão acompanhando o Descomplica da igreja que está sendo mandado lá. A gente falou essa semana sobre reino de Deus ali, né? É lógico que em um minuto a gente não consegue esgotar, mas o reino de Deus é essa atenção de algo que a gente às vezes espera que vai se consumar lá na frente com a volta de Jesus, mas que o próprio Jesus disse que ele já foi inaugurado com a vinda dele. Então hoje o nosso pensamento é justamente sobre o reino de Deus e a igreja, né? Qual que é o nosso papel nesse entendimento? Nós, igreja, e quando eu digo igreja, não instituição, mas pessoas, qual que é o nosso papel? Ou qual é a compreensão que nós podemos ter daquilo que Jesus chamou e falou várias vezes pelo nome Reino de Deus? Então quero convidar vocês a abrir ou acessar a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 17, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do verso 20. Lucas 17, a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas traduções trazem em vocês, dentro de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres.
Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa celebração. Te pedimos que o Senhor continue aceitando o louvor do nosso coração em todos os questionamentos e nos dando a luz e iluminação necessária para a interpretação da sua palavra. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Texto difícil esse. Difícil. Se enquanto eu li esse texto, você se lembrou de uma série que se chamava Deixados para Trás, é porque você está na igreja pelo menos desde a década de 90. Deixados para Trás, e era uma série, na verdade livros que venderam milhões de cópias, foram traduzidos em mais de 30 idiomas e fala justamente de uma interpretação escatológica dos fins dos tempos, trazida aí por essa interpretação, virou filme e era uma coisa que amedrontava e muito. Eu me lembro até quando a gente foi fazer o estudo de Apocalipse aqui na IBD há alguns anos já, teve gente que não quis vir ou que hesitou em vir por conta do medo da interpretação do livro de Apocalipse, por conta dessa interpretação que foi implantada. E eu acho que a gente gosta, né, um pouco dessas cenas apocalípticas, mesmo que a gente tenha dificuldade em entendê-las ou que isso seja difícil da gente compreender. Eu acho que elas chamam a nossa atenção, né? Quer dizer, elas vão justamente nos trabalhando assim nas questões, quem fica, quem vai, o que vai acontecer. Né? Parece que esse desconhecido, a questão da gente não saber o que vai acontecer lá na frente, às vezes assalta a nossa mente. Quando a gente ouve falar, isso chama muito o nosso interesse e prende muito a nossa atenção. Mas não é de hoje. Não é de hoje que isso acontece, porque há 2000 anos, alguns homens experimentados na religião, gente que conhecia da lei, interrogavam Jesus, querendo saber sobre a vinda do reino de Deus. E a pergunta que esses líderes religiosos, os fariseus, fazem para Jesus, ela tem todo um contexto, porque esses religiosos estão esperando um reino de Deus, um Messias que vai vir e que vai assumir o trono de Davi, e politicamente ele vai liberar o povo de Israel justamente do império que está humilhando esse povo, que era o Império Romano em questão. Então eles aguardavam a vinda de um Messias que reinaria sobre Israel, acabando com todos os outros impérios. E esse Messias, ele teria que vir assumindo o trono de Davi. Quer dizer, um reinado político, mais ou menos como um discurso que a gente conhece. Às vezes, no mundo evangélico, o que quer? Que os evangélicos tomem conta da política do nosso Brasil, do nosso mundo, da nossa cidade, do nosso governo. E essa era a expectativa que esses religiosos tinham em relação ao reinado de Deus, ao Messias que viria. Mas a resposta que Jesus dá aos fariseus, né, reflete ou acaba mostrando uma nova compreensão daquilo que Jesus chamava de reino de Deus. Jesus responde esses religiosos, mas responde justamente invertendo algumas perspectivas. E eu fico imaginando a expectativa daquela gente que está diante de alguém que se diz o Messias de Deus, porque na nossa cabeça, quando a gente ouve do tipo, aquela pessoa pode me responder quando virá o reino de Deus, quase que imediatamente a gente é levado assim, a projetar a nossa consciência para o futuro, lá para frente. Né? Porque para a gente o reino de Deus é um negócio que vai acontecer. Mas Jesus resolve responder essa pergunta, que é totalmente legítima, conduzindo aqueles camaradas a perceberem que, diferentemente do que eles imaginam, o reino de Deus é uma realidade que está posta. É uma realidade que está aqui. Então essa conversa é muito interessante. Eu disse, o texto não é o mais simples para se trabalhar a reflexão, mas talvez você
tenha seguido a leitura e se perguntado o que está acontecendo aqui, nessa leitura. E eu queria explicar para você o que esse texto está dizendo. Esse texto, na verdade, é uma resposta que Jesus entrega a esses religiosos e aos seus discípulos, alguns homens que perguntavam para ele quando que aconteceria o reino de Deus, sem se darem conta de que eles queriam encontrar algo no futuro, mas que já estava acontecendo no presente. No presente. E essa é uma cena que a gente conhece na vida. Não é verdade? Quantas vezes na vida a gente se pergunta sobre algumas coisas que a gente acha que ainda vão acontecer e que a gente ainda não conseguiu perceber que, na verdade, elas já estão no nosso presente acontecendo. E a gente se pergunta, quando é que vai chegar? Quando é que vai ficar pronto? Quando é que isso vai se realizar? E elas estão ali, bem debaixo dos nossos olhos, mas porque a nossa vista está fixada no futuro, essas coisas vão passando do nosso lado sem que a gente perceba. E esse texto é uma espécie de condução para a gente avaliar onde está o nosso coração quando a gente fala de reino de Deus. Para onde a gente olha, se é para frente, se é para trás, se é para o presente, quando a gente fala sobre essa realidade, que é uma realidade intangível, que a gente não consegue ver talvez com esses olhos, mas que desperta muito interesse da gente, sobretudo nós cristãos e cristãs. Então Jesus começa conduzindo essas pessoas exatamente dessa forma. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para eles: olha, vocês estão olhando para lá, jogando todas as expectativas lá na frente, mas será que vocês já perceberam que aquilo que vocês acham que ainda vai acontecer, já está acontecendo bem debaixo dos olhos de vocês? É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus é essa realidade invisível aos nossos olhos físicos, mas que pode ser percebida, essa realidade, se a gente tomar o mínimo de atenção quando a gente faz um mergulho para um lugar que a gente não está muito acostumado a fazer, que é justamente o mergulho para dentro do nosso interior, para dentro da gente. Eu não sei o quão curioso ou quão curiosa você é, né? Eu tenho 2 filhas. Uma é bem desligada, assim, vai que vai fazendo e atropelando tudo. A outra é curiosa desde pequena. Ela quer entrar em todas as conversas. Ela quer saber o que a música está dizendo. Ela quer entender a frase, do porquê que se disse essa frase, etc. É uma curiosidade de aprender o mundo, o que é maravilhoso, não é? De aprender as coisas que se escuta, de aprender as coisas que se vê, de tentar dar sentido para as coisas que se experiencia, quer dizer que nós experienciamos, mas que pode colocar, talvez, para a gente uma dificuldade, porque é interessante a facilidade que a gente tem em querer descobrir as coisas. Eu acho muito interessante. Tem gente que gasta todos os seus recursos, e esse é um privilégio também, não tem nada de errado nisso, mas querendo viajar, por exemplo, para conhecer novas culturas, novos tipos de comidas, novas pessoas, não é? Quer dizer, passear por outras geografias, está sempre olhando para as coisas de fora, tentando identificar coisas novas, mas que tem às vezes uma dificuldade muito grande de olhar para dentro e tentar entender lá dentro o que está acontecendo. Às vezes a gente acha que é custoso demais, inclusive, fazer essas viagens, né? De férias, de conhecer novos lugares. É custoso por conta de recurso, é custoso por conta de tempo. Mas acredite, fazer essa viagem para dentro da gente, às vezes é muito mais custoso do que essas viagens que a gente deseja do lado de fora. Fazer uma exploração para dentro de si. E acontece que as coisas mais importantes ou primeiras que precisariam ser compreendidas na nossa vida, elas estão mais do lado de dentro do que do lado de fora. Porque se a gente não se conhecer, se a gente não conseguir se interpretar, não saber quem se é, como é que a gente consegue ter uma referência para interpretar as outras coisas do mundo? E é exatamente com isso que Jesus começa
a sua conversa com esses camaradas religiosos aqui, que perguntam para ele, quando que o reino de Deus virá? Quando que ele virá? Jesus diz assim, parem de apontar os lugares, vocês estão dizendo que ele vai aparecer ali ou acolá. Jesus diz, não, parem de ficar olhando para fora, tentando identificar o reino de Deus, porque o reino de Deus, de Jesus, está entre vocês, está dentro de vocês, Jesus diz. E eu acho interessante, porque quando a gente fala de reino de Deus, a gente já tem alguns símbolos na nossa cabeça, pela nossa formação religiosa, do que poderia ser o reino de Deus. Ou a volta de Jesus instituindo uma sociedade, ou aquilo que nós chamamos de paraíso, ou até mesmo a igreja, né? Porque a igreja é um lugar que as pessoas vêm geralmente para se encontrar com Deus. E tudo bem, eu acho que está certo, acho que a gente oferece mesmo esse serviço, sobretudo no domingo à noite, de espiritualidade, de reencontro com Deus, um ambiente onde você pode quebrantar o seu coração, mergulhar e tentar refletir um pouco como está a sua vida e o que Deus pode falar, onde que a palavra de Deus pode te ajudar. Então eu acho que é necessário. As pessoas se deslocam das suas casas, vêm para cá, para um prédio, né, porque elas acham e sabem que de fato que podem encontrar Deus nesse lugar. Mas existe um perigo nessa lógica. Por quê? Porque eu posso começar a pensar assim mecanicamente, se eu quiser encontrar Deus, eu vou para a igreja. Sabe? Tudo bem, vem para a igreja, porque Deus também se reúne aqui, como a Josi disse. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles, e Jesus está aqui, com certeza. Mas é engraçado que, às vezes, por conta dessa lógica, essas mesmas pessoas pensam assim, agora que acabou o culto, vai faltar uma semana para eu me encontrar com Deus de novo, porque Deus está aqui, entende? Eu tiro uma roupa, mudo a consciência e vou para a vida, como se Deus não fosse para a vida comigo, como se Ele não me acompanhasse, Ele estivesse exatamente aqui, como se Deus estivesse justamente fora dos lugares onde eu estou, e não no meu interior, como se Ele estivesse na oração de outra pessoa, só na visita do pastor, como se Ele estivesse sempre naquele lugar que eu preciso visitar, naquela pessoa que eu preciso acessar. E Jesus está dizendo um negócio diferente aqui para a gente. Jesus está dizendo para a gente que o reino de Deus, o governo de Deus, não é uma realidade para a qual a gente aponta. É isso que ele está dizendo para esses camaradas. O governo de Deus não se estabelece num lugar determinado e fixo. O governo de Deus não está nas estruturas políticas de poder. O governo de Deus não está nos prédios religiosos. O governo de Deus se estabelece no meio da gente, dentro da gente. É isso que Jesus está dizendo. De modo que se a gente quiser encontrar Deus de verdade, com profundidade, é para dentro que a gente precisa ir, para dentro de nós mesmos. Mergulhar na alma e tentar encontrar esse Deus ali, onde Ele está. Porque, curiosamente, não foi acerca dos nossos prédios que Jesus disse, eu falei deles morada, mas foi acerca do quê? Da nossa vida. Não foi? Foi isso que Jesus disse. Então Deus escolheu a nossa vida para a gente ser casa, para fazer da gente casa. Razão pela qual sempre que você quiser encontrar o reino de Deus, primeiro que você não precisa ir para uma igreja. O reino de Deus antecede a igreja. Está para além dela, quem para além? A igreja sinaliza, mas o reino de Deus está antes dela. Segundo, que você não precisa esperar a vinda de Jesus. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de você, vai para dentro de você. É engraçado porque essa história com esse Deus Yahvé começa lá no Antigo Testamento através de um chamado de uma pessoa que chama Abrão, em Gênesis 12. Eu não sei se todo mundo aqui se lembra. Mas a história é a seguinte, Deus chama um idoso, que é casado já com uma idosa, e não tem filhos, e fala, ó, vá,
Saia da sua terra, deixe os seus familiares, seus parentes e vá. Vá para esse lugar. Né? E lá em Gênesis 12, é engraçado que alguns comentaristas, doutores da língua hebraica, a língua na qual o texto foi escrito no Antigo Testamento, na sua maioria, dizem que esse vá significa vá a si mesmo. Vá, Abraão, mas vá a você. Entende? Antes de partir para uma terra, vá a você. Vá a si mesmo, que é uma espécie de lembrança que diz que da mesma forma que nós temos caminhos para percorrer do lado de fora, porque Abraão sai com Sara, que era Sarai, não sei se vocês se lembram, e vivem muitas coisas no caminho, nós precisamos explorar também as nossas estradas interiores, que estão aqui, no nosso interior. Quer dizer, inclusive eu acredito que em alguns momentos da nossa vida, em que a gente trava, a gente só consegue continuar avançando se a gente consegue percorrer essa estrada interior, fazendo esse mergulho para dentro da gente, encontrando Deus ali. Porque do lado de fora, a gente pode ver a beleza de Deus na criação, a gente pode ter relacionamentos, mas somente do lado de dentro a gente se encontra verdadeiramente com esse Deus na intimidade que nos habita. Então eu diria para vocês nessa noite, façam os seus percursos, mas ao caminhar pela vida, não esqueça de ir a você. Ao procurar o reino de Deus, procure esse reino e esse Deus, esse governo de Deus dentro de você. Dentro de você. Ande, mas não somente pelo lado de fora. Vá para dentro de você. Tenha essa coragem de enfrentar tudo aquilo que você tem dentro de si. Tenha essa coragem de olhar para a sua alma, de buscar encontrar Deus nos lugares talvez até sombrios da sua existência. Josué disse, traga tudo para cá. Tristeza, questões, dúvidas, assombros, e tente fazer esse mergulho e veja que Deus está ali. Para com esse negócio de descansar no fato de, porque você está vindo para cá, para a igreja, sabe? Esse lugar que é externo, que você pode apontar, lá é a PIB VNC, Rua Júlio Augusto Henrique, 324, Deus está lá. A gente pode descansar sim nesse lugar, eu acho que muita gente encontra, em muitos encontros aqui, afeto, paz, coisas que não encontram do lado de fora. Mas essa ideia de que o reino de Deus está ali, ou lá, ou naquela igreja que é mais espiritual, ou naquela igreja onde o pastor tem o Espírito Santo, ou, sabe, é uma ideia um pouco vã. É isso que Jesus está dizendo. Então, ao invés de apontar e descansar nisso, naquilo, faça esse exercício mais ousado e interessante. Comece a perceber os sinais do reino de Deus dentro de você. Dentro de você. Lembra do jovem rico? Lembra? Ele fazia tudo já. Ele se encontra com Jesus e pergunta, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala, você conhece a lei. Ele fala, eu já faço tudo. A gente poderia falar, o reino de Deus é um reino de justiça, de dignidade, de humanidade, de generosidade, de empatia, de paz, harmonia, amor, etc. E ele fala, mas tudo isso eu faço. O jovem rico fala. Aí ele fala, então faltou alguma coisa. Vende tudo que você tem e me segue. E aí ele se entristece. Por quê? Porque não tinha lugar no seu interior diante de tantas coisas que ele fazia. Ele não queria olhar para o interior. Externamente ele estava cumprindo com tudo que era justo. Mas no interior dele ainda não havia esse espaço de intimidade, esse governo realmente verdadeiro de Deus. Então é vão, absurdo e ilusório a gente imaginar que o mundo pode mudar de alguma forma se primeiro o meu coração não passar por uma mudança muito profunda, sabe? Uma reversão, uma transformação, aquilo que a gente chama de conversão. Antes de sonhar mudar o mundo,
mude você mesmo. Você já ouviu essa frase? Parece que é um jargão, mas é verdade, mude a si mesmo. Então a pergunta, onde está o reino de Deus? Jesus responde assim: dentro de vocês e entre vocês. Nas suas buscas, não olhem para fora. Tenham coragem de olhar para dentro, porque é possível que você encontre Deus muito mais perto de onde você imagina. E é possível que você encontre respostas, inclusive que estejam muito mais perto daquelas que você está buscando em outro lugar. O reino de Deus, disse Jesus, está entre nós. E essa é a verdadeira mudança inaugurada por Jesus nessa noção de reino, dele ocorrer dentro de nós, no íntimo do nosso ser. Talvez isso tenha repercussões depois que a gente traga esse governo de Deus para dentro da gente, provoque mudanças reais e profundas, tão grandes, que podem ser duradouras e refletidas na sociedade, na história da humanidade, a maneira do grão de mostarda, porque é isso que Jesus diz em outra conversa com outras pessoas, falando que o reino de Deus é um grão de mostarda, que nasce nesse solo subterrâneo, mas depois cresce e vira uma grande árvore, pode ser vista por todos, mas precisa ter raiz, precisa ter algum lugar para crescer, precisa germinar. E é interessante, porque esse mundo é um mundo surpreendente. Esse mundo é um mundo que é tão surpreendente que nos tira a atenção de muitas coisas que acabam fazendo com que a gente não olhe para o essencial. Eu acho esse mundo muito interessante. E eu acho que muita gente aqui acaba olhando para muita coisa, como eu, e acaba se esquecendo de olhar para dentro de si, se perdendo nas coisas que são externas. E aí Jesus continua então nesse texto, depois que falar, o reino de Deus não está lá, não está aqui, não se preocupa. Ele está dentro de você, ele já está acontecendo, ou já pode acontecer. Aí Jesus continua, ele fala assim, cuidado, porque o mundo é muito interessante. O mundo que a gente vive, não estou fazendo esse dualismo de igreja e mundo. Não, o mundo que a gente vive é muito interessante. Então Jesus fala assim, cuidado para não se distrair. E eu acho isso demais, assim, porque ele diz isso como? Ele diz isso dizendo assim, lá nos dias de Noé, o que aconteceu foi o seguinte, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e de repente, olha o que aconteceu. Noé fez a arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Percebe o que Jesus está dizendo? É coisa interessante, Jesus está sinalizando que aqueles e aquelas que estão se perguntando, onde está o reino de Deus? Primeiro, foi o que eu disse, olhe para dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. E segundo, ele está dizendo, cuidado com as distrações que te impedem de ver o reino de Deus. E eu volto a dizer para que fique claro, não é que tudo que existe distrai o que é ruim, e o que a gente deve repelir tudo que está do lado de fora, não é isso que eu estou dizendo, é que a gente, ao desfrutar da beleza do mundo, e tudo aquilo que ele nos proporciona, nós precisamos, primeiro, ter sensibilidade, segundo, ter maturidade de não deixarmos passar de lado aquilo que é essencial. Evocando um texto aqui do Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, que minha esposa gosta muito, o insensível é invisível para os olhos, diz ele. E de fato, às vezes, o invisível passa desapercebido. Às vezes o essencial se vê, não é? O essencial é invisível para os olhos. Olha, me corrigindo aqui, O essencial é invisível para os olhos, verdade. E às vezes o essencial passa de lado sem a gente perceber. É isso que Jesus está dizendo. Eu não sei como você organiza a sua vida, o que é mais ou menos importante, cada um tem sua lista de prioridades, e está tudo bem com isso. A questão é que a gente justamente não quer uniformizar, dizendo todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo. Não.
Jesus, ele garante que você tenha a sua liberdade de desenhar a sua vida da forma que você achar mais conveniente. Agora, não se esqueça de estabelecer e revisitar sempre essa lista de prioridades que vai fazer com que você, numa autoanálise, avalie o que está, ao que você está dedicando mais tempo. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente não vai perceber e vai perder algumas coisas que a gente não deveria perder e que a gente não vai mais conseguir recuperar na nossa vida. Então, quando eu falo a você dê prioridade de Deus, eu não estou dizendo ao reino de Deus, eu não estou dizendo encharque a sua vida de agenda religiosa. Não é isso que eu estou dizendo. Venha para cá o tempo todo, more aqui, traga a sua mala e fique aqui na igreja. Porque às vezes a agenda religiosa, e a gente estava conversando sobre isso hoje, ela, dependendo de como ela é feita, dependendo de como ela é compreendida, ela acaba se tornando um grande peso nos nossos ombros e faz com que a gente perca o essencial. Porque uma coisa é a gente ser motivado e fazer o que faz aqui na comunidade por conta daquilo que a gente descobriu de transformador, da beleza que existe em fazer o que faz. Outra coisa é quando aquilo, a própria agenda, a rotina, vai tomando o lugar daquilo que é essencial e a nossa paixão e a beleza daquilo que era, e vai ficando pesado e a gente tem que fazer e a gente não sabe mais porque está fazendo e de repente a coisa degringola num cansaço, numa revolta, que a gente não consegue mais suportar aquilo que a gente estava fazendo, que era bonito antigamente, passou de lado. Então não tem a ver com essa ilusão da gente fazer as coisas na igreja, não é isso, e não é para deixar de fazer também, essa não é a questão, mas tem a ver com você dar esse alerta, não só aqui, mas em todos os lugares, de que às vezes as coisas estão acontecendo e a gente está passando distraído e a vida com o essencial, com aquilo que é mais importante, está passando pela gente. É por isso que Jesus dá o exemplo de Noé. Nos dias de Noé, aconteceu que as pessoas comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento, mas ninguém percebeu que o dilúvio chegou. Eu não sei se vocês conhecem direito a história de Noé, não sei se todo mundo aqui é versado na Bíblia, mas Noé foi esse camarada que vivia numa região longe de mar, longe de grandes rios, e vivia numa época em que a Bíblia relatava que a sociedade estava num declínio muito grande, e ele então levanta Noé e sua família como um plano de salvar e refazer a história da humanidade. E não é essa pessoa que está tipo assim, sei lá, em Brasília, um lugar que não tem mar, construindo uma arca enorme para navegar no oceano. Ele é esse cara. E Jesus está falando, a galera não estava percebendo que o cara estava construindo uma arca. Eles não se perguntaram, eles estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, mas o cara estava construindo um navio num lugar para qual o navio não tem nenhuma serventia, e não tem ninguém se perguntando por que essa arca está aqui. Entende? Pelo menos é o que Jesus está dizendo aqui. Então, a distração da vida, às vezes, nos impede de ver o que é óbvio. E o óbvio é aquilo que está posto, é aquilo que deveria ser perceptível para todo mundo, Então aqui está mais um conselho, você que deseja ver o reino de Deus, além de mergulhar para dentro de si, não se distraia, desfrute da vida, mas não perca de vista aquilo que é essencial. Pergunte a si mesmo de vez em quando, eu estou dando atenção àquilo que verdadeiramente importa? Aquilo que verdadeiramente é essencial. Um teólogo brasileiro, já falecido, Rubem Alves, tem um texto lindíssimo que fala assim, eu não vou ter tempo para ouvir todas as músicas que eu gostaria de ouvir.
Eu não vou ter tempo para abraçar todas as pessoas que eu gostaria de abraçar nessa vida. Eu não terei tempo para fazer todas as coisas que eu adoraria fazer nessa vida. Por isso eu preciso me dedicar a uma arte, a arte de reduzir as minhas escolhas àquilo que é essencial na minha vida. E é uma arte mesmo. É uma arte porque as distrações estão aí, elas nos desviam do curso assim copiosamente. Então se dedica a essa arte de dar prioridade àquilo que realmente é prioritário. Não permita, por exemplo, que pessoas distantes regulem o seu humor. Porque às vezes isso acontece, né? Às vezes acontece comigo. Você vai em algum lugar e de repente a pessoa que vai te atender nesse lugar, ela acordou num dia atravessado, né? E te dá uma resposta que pronto, acabou com o seu dia. Porque a sua, assim, se você não responde na hora e não cria um tumulto, você passa amargando aquilo que você não disse, que deveria ter dito, e de repente, você podia parar e falar, mas espera aí, por que eu estou me estressando com isso? Porque isso está roubando tanto tempo da minha vida. Né? Quer dizer, isso é de fato essencial, essa pessoa de fato é uma pessoa importante na minha vida. Aquilo que ela disse, de fato, foi algo realmente verdadeiro que eu deveria pensar ou refletir, ou ela só está num mau dia. Num dia mau. Que não justifica o que ela fez, mas entende? Como isso pode afetar a gente. Então não se distraia. Não seja como essas pessoas nos dias de Noé. Não se distraia. E aí Jesus diz mais uma coisa interessante. Ele diz de Ló, a gente não consegue trabalhar tudo aqui por conta do tempo, mas ele diz mais uma coisa interessante que tem muito a ver com esse script de deixados para trás. Você que não estava nessa época na igreja, ou que não ouviu falar, eu estava comentando uma vez com o Lucas e com a Camila, acho que a Aline também estava, dessa série, que era a série do final do mundo, do arrebatamento, e muitas pessoas ficariam. E ganhou filmes, assim, não sei se vocês lembram, assim, eu não podia ouvir, eu era pequeno, eu não podia ouvir o som da chaleira tocando, que parecia o som da besta tocando, e eu me escondia, assim, de tanto que aquilo foi inculcado na mente do evangélico brasileiro. Você ouviu sobre isso, Fernando? Ouviu bastante, né? Deixados para trás, se vocês quiserem procurar, eu não aconselho, porque vai colocar um medo, né? em vocês, mas enfim. É interessante porque o que Jesus está querendo dizer com esse texto, esse trecho do verso 30 ao 37, na minha interpretação, Jesus está querendo dizer primeiro o seguinte, que nós não saberemos como algumas coisas acontecerão no futuro. A gente não tem como saber o futuro. Ele está dizendo isso. Então ele está dizendo, olha, não é porque é cristão, porque é religioso, não é. A gente não sabe como vai acontecer. Então pensa nessa história que ele conta. Ele está contando aquilo que ele está falando, não é literal. Porque ele está falando de pessoas do passado, inclusive de funções que hoje as pessoas já têm outras. Né? Mas pensa o que ele está dizendo. Ele está dizendo, nessa história de um vai ficar, outro vai se arrebatar. Eles estão lado a lado. Um fica e outro vai embora. Ele está falando só que vai ser surpreendente. Assim, o que acontece no futuro, a nossa razão não consegue saber. Então não adianta calcular, não adianta saber, porque você pode saber de tudo, ler a Bíblia inteira e o seu contrário, mas você não vai saber como que vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo isso nesse texto, ele está respondendo essa questão. Então, não vamos saber das coisas que vão acontecer. Existe um limite na nossa vida. Existe um limite na nossa compreensão de futuro. Mesmo que algumas coisas estejam sinalizadas, nós não saberemos como elas acontecerão. Vai ser tão surpreendente que duas pessoas vão estar fazendo a mesma coisa e uma vai ficar e outra vai sumir. Ele diz, né? Então, assim, quer dizer, não importa, duas pessoas podem saber a mesma coisa, Jesus está dizendo, fazer a mesma coisa, viverem do mesmo jeito, mas não vão saber o que vai acontecer. Elas não têm como saber, as duas serão surpreendidas, do mesmo jeito.
É isso que ele está dizendo. Né? Então, não tem como a gente saber. E aí, isso é muito interessante. Por quê? Porque o que ele está dizendo, então, se a gente não tem como saber o que está no futuro, mas a gente tem um reino de Deus que está em nós, no presente, não se distraia e viva esse reino de Deus. Viva esse reino de Deus, porque aquele que vai tentar preservar a sua vida, ela vai ser tirada. Agora, aquele que conseguir olhar para o essencial, esse terá sua vida poupada. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. É mais, assim, nada é mais importante, entenda, do que o reino de Deus. O que ele está dizendo é, não dê mais atenção a outra coisa do que você dá ao reino de Deus, ao governo de Deus na sua vida. E eu volto a dizer, meu irmão, minha irmã, para que fique muito claro, para que você não entenda que eu estou chamando você para uma agenda religiosa. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Dar atenção ao reino de Deus tem a ver com o curso da sua vida, com o governo de Deus, com a intimidade, o relacionamento de Deus no curso da sua vida. Da sua vida. Lógico que eu quero que você venha para a igreja e exerça as atividades normais, porque eu acho que tem pouca gente fazendo muito sobrecarregado e muita gente fazendo pouco. E se a gente conseguisse equilibrar, ia ser demais. Entendeu? Ia ficar leve para todo mundo. Aquela fala de Jesus, meu jugo é leve e suave, ia fazer muito sentido aqui. Né? Então, se você não está fazendo nada, o convite é para fazer. Vamos se envolver em alguma coisa que você gosta. Mas não é disso que o reino de Deus, assim, dar atenção ao reino de Deus significa. Essa é uma conversa talvez para um outro dia. Então não confunda essas duas coisas. Né? Quer dizer, tenha atenção àquilo que você pode viver, aquilo que significa viver o reino de Deus, aquilo que significa ter encontrado com Jesus, aquilo que significa ter uma semente que foi plantada em você, sabe? E se dedicar ao quê? Quer dizer, o que isso faz de diferente na sua vida? Então, quando você estiver trabalhando, não precisa ser aqui na igreja, você vai estar trabalhando que você está levando com você no seu interior o reino de Deus e testemunhando dele. E quando você estiver servindo aqui na comunidade, você vai estar fazendo isso com a consciência de que o reino de Deus está em você. E quando você estiver saindo em qualquer outro lugar, quando você estiver na sua casa, você vai estar com a sua família, nos seus relacionamentos, eu não sei. Né? Você vai estar num cenário diante de tantas famílias desfeitas, diante de tantas relações sem esperança, que onde inclusive já não existem o amor, você vai ter essa lembrança e a possibilidade de que por conta do reino de Deus, as nossas famílias podem viver de um jeito diferente, por conta do amor do reino. E isso significa dar atenção ao reino de Deus e não a outra coisa, porque a gente colocou na nossa história religiosa que dar atenção ao reino de Deus é ignorar toda a nossa vida, e não é isso que Jesus está falando. Ele está falando justamente o contrário. Curta a sua vida, mas tenha consciência de que esse reino está aí e de que ele te mostra aquilo que é mais essencial em tudo aquilo que você faz, sem que você precise deixar de fazer. Você só vai poder selecionar melhor e viver as coisas essenciais, as coisas que são prioritárias de fato. E não é outra coisa do que a gente colocar essas lentes do Evangelho de Jesus, que é por onde ele vê o mundo, de tal forma que todas as outras coisas se transformam em segundas ou secundárias, se comparadas com essa tarefa que a gente tem de viver a totalidade da nossa vida, assumindo um compromisso que é desafiador, de fazer o quê? Através da gente, as pessoas perceberem que o governo de Deus chegou no mundo, e que isso não precisa ser pesado. O governo de Deus, o reinado de Cristo, o governo do príncipe da paz, chegou através da gente, e essa é boa notícia para todo mundo, isso é salvação, isso é vida. Não é através de bandeira fincada.
apoiando político, não é através de prédios que a gente constrói, não é através dos barulhos que a gente faz, mas é através da vida que a gente vive. É isso que Jesus está dizendo. É isso. Então, qual que é o meu conselho para você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Só para relembrar. Olha para dentro de você e veja se você encontra Deus aí. Olha para dentro, faz esse mergulho que a gente tem medo às vezes de fazer. A gente tem tantos afazeres e às vezes a gente esquece de fazer o que é essencial. Sabe? Vai para dentro dessa alma confusa como é a sua, bem como é a minha também. Olhe para dentro. Quando você encontrar o Senhor, busque-o nessa fonte que jorra dentro de você e jorra para a vida eterna. Desfrute, desse mundo. Essa é a casa de Deus, é também a nossa casa. Desfrute dele da melhor forma possível. Mas cuidado para não se distrair, Jesus está dizendo. Cuidado para não fazer igual as pessoas no tempo de Noé. Cuidado para você não deixar passar aquilo que é mais importante e essencial da vida. Cuidado para você não dedicar tempo demais àquilo que importa de menos. Cuidado, não se distraia. Perceba o que há e se dedique àquilo que é essencial, porque é comum aqui, é campo comum que eu vou dizer, mas a vida passa rápido. Não dá para você fazer tudo, não. Não dá. Não dá. 3, não se esqueça, uma vez que você encontrou o reino de Deus, que está dentro de você, cujo reinado se estabelece na pessoa de Jesus, daquele que foi à cruz e desceu dela e ressuscitou ao terceiro dia, quando você descobriu isso, quando essas passarem a ser as lentes a partir das quais você vê o mundo, faça um voto, não tire mais esses óculos por onde você for. Quer dizer, não encare o reino dessa maneira, assim, eu vou pôr meus óculos para vir no domingo, mas quando acaba o culto, a celebração, eu tiro meus óculos e troco de óculos, porque eu vou ver o mundo de uma outra maneira. Não, porque o reino de Deus não está ali, nem acolá, nem aqui na instituição igreja, ele está dentro de você, ele está entre nós, foi assim que nos ensinou Jesus, nosso Criador. É isso, o reino de Deus já chegou. E quem quiser viver, pode vivê-lo, onde quer que esteja. E essa é a maior palavra que Jesus dá para a gente, de libertação. Coloque a autoridade do reino de Deus sobre a sua vida. E essa palavra autoridade, eu acho muito profunda, porque quando a autoridade ela é distorcida, ela se torna um autoritarismo. E ela se torna uma questão de poder. Então, muitas pessoas chegam na igreja e são machucadas por conta de autoritarismo. Porque se você não fizer desse jeito, porque se você não fizer assim, porque se você não vier, porque se você não servir, e com algumas ameaças, até inconscientes, sobre o que Deus pode fazer, para onde vai ser o seu destino final, etc., você acaba criando todo um ambiente nefasto. Mas a autoridade, ela vem do verbo latim que significa, na verdade, aumentar. Aumentar é uma palavra, um gesto de autoridade. Vejam, é colocado na existência de alguém quando você está contribuindo para que ela aumente essa existência dela. Isso é muito bonito, que permite fazer com que a pessoa cresça, se levante, que se fortaleça, que ela avance no caminho dela. Então, quando a autoridade é pervertida, ela é autoritarismo, mas quando ela é autoridade, e a autoridade do reino de Deus, faz isso com a nossa vida, sabe? Faz isso, faz a gente crescer, faz o outro crescer em todas as dimensões da sua vida. É importante a gente entender que o reino de Deus nasce na gente, e ele vai se manifestar, se a gente permitir, através da gente, nós juntos, e onde nós estivermos, a igreja de Jesus. Então, através do quê? Das nossas bocas e das nossas mãos, dos nossos gestos. Isso desafia a gente, compromete a gente. As nossas bocas e as nossas mãos, os nossos gestos são indispensáveis para a manifestação daqueles que não tiveram experiência com Cristo, da manifestação do reino de Deus hoje.
Agora, a grande questão é se as nossas bocas e as nossas mãos exercem a autoridade desse reino de Deus sobre a vida das pessoas. E a autoridade não é autoritarismo. O que eu estou dizendo é se as nossas bocas e as nossas mãos sempre dizem palavras que engrandecem um outro, se as nossas mãos sempre realizam gestos que vão na direção do crescimento do outro, isso é ter a autoridade do reino de Deus na vida do outro e na nossa vida. E é porque essa resposta a essa pergunta, se a gente ainda tem essa autoridade, nem sempre é assim, às vezes passa muito longe disso, é que a gente precisa orar, como Jesus nos disse. E é por isso que eu queria lembrar vocês de parte dessa oração que Jesus estava pregando ali no Sermão do Monte. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino, o seu governo. Como? Como? De forma que a sua vontade, que é perfeita no céu, seja feita através de mim, aqui nesse mundo. E é isso que nós pedimos a Ele, nós igreja, quando nós anunciamos e proclamamos o reino de Deus, o amor em nossos corações, o amor desse reino, para que em nossos corações, convertidos pelo seu amor, sabe, eles se tornem verdadeiros motores das nossas bocas e das nossas mãos, para que a gente exerça essa autoridade do reino de Deus, que é uma autoridade que atua em nós, apesar de nós, através do poder, do amor, do acolhimento, da salvação do outro e do engrandecimento do outro. Amém? O reino de Deus já está entre nós. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fazer uma oração. E enquanto você fala com Deus, se você quiser, que você coloque o seu interior, aquilo que está dentro de você, diante dele, e fale para ele: eu quero encontrar esse grão de mostarda e começar a regá-lo. Porque talvez eu tenha aprendido algumas coisas erradas, talvez eu tenha ouvido outras coisas que me levaram para outros lugares. Talvez eu esteja distraído por aí com tanta coisa para fazer na vida, com tantos sonhos que são legítimos, mas eu quero também olhar para o essencial. Eu quero olhar para o essencial, me ajuda a desfrutar do mundo e dessa vida, não deixando passar de lado aquilo que verdadeiramente importa. Não me deixe passar assim por essa vida. E essa autoridade do reino de Deus que está sobre a minha vida, porque é aquilo que me faz levantar, crescer, continuar e ter esperança, que ela possa ser dita em gestos e em palavras através da minha vida, da sua igreja, espalhada no mundo, Senhor, mas também dessa comunidade, pelo poder do amor, do seu amor que nos acolheu e do seu amor que continua atuando em nós, através de nós, apesar de nós. Isso é graça. Obrigado, Senhor. Amém.